Olá, eu sou a doutora Patrícia Swer, sou médica ginecologista, cooperada da Unimed de Brusque e hoje vamos falar sobre saúde da mulher. Eu sou David Raspini, médico ginecologista e obstetra, cooperada da Unimed de Brusque e hoje vamos falar sobre saúde da mulher. Então, hoje acho que a gente pode começar a falar sobre as mulheres que desejam engravidar e já passaram dos 40 anos, né? Porque cada vez mais hoje em dia a gente pega uma faixa etária mais velha para começar a engravidar, porque a vida da mulher tem várias prioridades, né? Então o pessoal começa a trabalhar, a estudar e daí quando pensa em engravidar, quando para engravidar, geralmente é numa idade mais avançada. Antigamente as mulheres engravidavam cedo, né? Já na faixa dos 15 anos já começavam a engravidar, já tinham vários filhos e hoje houve uma mudança nesse comportamento e as mulheres agora se veem com 40 anos e daí elas querem engravidar. Então vamos falar sobre o climatério e a menopausa, né? Menopausa, né, é o nome que se dá para a última menstruação da mulher. Assim como ela tem a primeira menstruação da vida quando vira mocinha, vamos dizer assim, né, a gente chama de menarca, a menopausa seria a última menstruação da vida dela. Esse é um diagnóstico que é feito de forma, nós vamos falar depois sobre o diagnóstico, mas é feito de forma retroativa, porque a paciente só sabe que realmente foi a última menstruação depois de decorrido 12 meses sem regra, sem ciclo, sem menstruação. É um tema que traz bastante dúvidas pelas pacientes, porque geralmente se relaciona a menopausa à doença, né? Eu demorei para entender algumas pacientes dizendo assim, doutor, depois que as minhas regras acabaram, que eu fiz a passagem, né, como elas falam na linguagem delas, a minha saúde acabou. Né? E é difícil entender o que é isso para algumas pacientes, né, o que elas estão querendo passar para a gente. Então, muitas pacientes, depois a doutora vai falar sobre os sintomas, elas começam a sentir isso e perdem aquele vigor, aquela vitalidade que elas tinham, e isso traz para elas uma sensação de que realmente a saúde delas não é mais como era antes. Isso gera muita ansiedade, eu acho que as mulheres, quando elas vão envelhecendo, a grande maioria já vai se preocupando. Pelo menos hoje a gente tem bastante mídia em cima disso, né? Então elas começam a entender que elas têm que ter o equilíbrio da vida delas para elas poderem pelo menos passar essa fase de climatério de uma maneira mais amena, né? Até muitas me perguntam assim, tá, mas até quando vai a menopausa? Né? Porque na verdade a gente sabe que a menopausa é a última menstruação, mas a gente acaba chamando o período de menopausa, que na verdade deveria ser o climatério. Então até quando vai? Eu falei, a gente não volta a menstruar mais, então a gente vai continuar eternamente na menopausa ou no climatério. Então a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Então vão acontecer umas coisas muito chatas, a gente vai sentindo que vai mudando muito o organismo, elas reclamam bastante, né? É o cabelo que não fica bom, as unhas que quebram, a pele que fica muito ressecada, né? A disposição muda totalmente, elas não querem mais, não conseguem mais fazer tudo como elas faziam, então elas cansam mais rápido, elas têm daí, ao mesmo tempo que elas estão cansadas, elas têm dificuldade para dormir, elas dormem e acordam muito, então elas têm a insônia, têm as dores no corpo que vão incomodando muitas vezes, né, a pele, como eu falei, cabelo e unhas que não ajudam mais. Ainda por cima tem o principal sintoma, a principal queixa da mulher na menopausa, que são os fogachos, né? São os calorões, aquele calor que vem de repente, que molha tudo. Elas, não consigo mais ter um cabelo comprido, tenho que cortar o cabelo, tenho que prender o cabelo, eu já quero ter um ar-condicionado só para mim. Então isso gera muita ansiedade, né? E ainda vem outras coisas, né? Tem o relacionamento do casal que muda, elas reclamam que baixa bastante o desejo, né? Tem mais o ressecamento vaginal,
que já durante uma relação sexual começa a ficar cada vez mais difícil, fica doloroso, menos prazeroso. Então, quando elas começam a contar assim, meu Deus, elas pensam, é a minha decadência. O que eu vou fazer daqui para frente? Até quando vai isso? Né? Então, a gente tem que tentar, né? O ginecologista está ali para ajudar a minimizar todos esses fatores e sinais, enfim, tentar fazer com que essa fase fique menos difícil, mais tranquila, assim, com menos sintomas, de repente, para tentar ver que não é o fim e a decadência, como elas imaginam de primeira instância, assim, né? Exatamente. E isso é muito pessoal de uma paciente para outra, a gente nota que aquela paciente que tinha muitos problemas com a menstruação, com o ciclo menstrual, muitas comemoram que não vão mais menstruar, né? Já outras, baseado em experiências prévias das avós, da mãe, e que falavam que era uma época difícil, então elas já vêm com aquilo, né? E aí começam a sentir na pele, conforme a doutora falou, esses mesmos sintomas. Eu acho que é importante individualizar o tratamento, né? Elas muitas vezes vêm assim, mas eu posso tomar tal remédio que a minha amiga toma, porque a minha outra amiga fez um outro tratamento, assim. Então, isso a gente tem que saber que o tratamento de menopausa, ele é individualizado. Cada um tem uma história de vida, né? Tem uma história pregressa pessoal, uma história pregressa familiar, né? E os sintomas em si. Então, às vezes, saber individualizar é super importante, assim, e às vezes não dá para tomar o remédio da amiga, né, como muitas vezes elas fazem com anticoncepcional, porque minha amiguinha tomou tal anticoncepcional, eu comecei a tomar também. Já para tratamento hormonal de menopausa, não é bem assim. E não são todas as pessoas, né, todas as mulheres que vão fazer, nem todas que vão poder e nem todas que vão precisar do tratamento hormonal, né? Exatamente. Acontece que muitas pacientes, né, baseadas principalmente no sintoma cardinal da menopausa, que são os fogachos, eles são diferentes de mulher para mulher, né? Algumas sentem, ou a maioria sentem por 1 ou 2 anos e depois eles se esvaecem, não sente mais. Algumas por uns 3, 4 anos. Algumas azaradas, como eu costumo dizer, 10 a 12 anos tendo calorão, então são essas que acabam sofrendo por um tempo mais prolongado. Em relação ao tratamento, ele deve ser sempre individualizado com certeza, e não são todas as pacientes que aceitam o tratamento hormonal, né? Antigamente a gente não fazia tanta questão, porque nem todas as pacientes se sentiam confortáveis ou seguras, né? Mas pesquisas mais recentes mostram que não é só o tratamento dos sintomas, como a gente pensava. O tratamento, a reposição hormonal, ou TRH, né, terapia de reposição hormonal, ela traz benefícios em relação à parte óssea, a prevenção de riscos cardiovasculares, né? E isso deve ser feito assim que iniciam os sintomas, não precisa se esperar, certo? Tem pacientes que não vão aceitar e a gente não vai ficar insistindo também, mas é função do médico mostrar os benefícios. E não dá para fazer isso depois de 60, 70 anos de idade. Tem que ser numa idade mais precoce, né? E chama-se de janela de oportunidade, que são os primeiros 10 anos do início dos sintomas, e que vai trazer benefícios para essas outras, né, parte do corpo, vamos dizer assim, que não estão exatamente vinculadas à menopausa, mas que vão trazer uma qualidade de vida e um aumento da expectativa de vida também. A gente sabe que tem alguns riscos, né? E o pessoal comenta muito, tem muito medo hoje, né? Diz, se eu tomar hormônio, será que não vai me dar uma trombose? Será que não vai me dar um câncer? Né? Então, isso é importante, que realmente existe, né? Por isso que tem que individualizar. E tem várias medicações hoje, vários tipos de tratamento. E sabendo usar na época certa, da maneira correta, né? Eu acho que é sempre válido poder
passar um pouco mais de expectativa, como se fala, em qualidade, né, de vida para cada uma, né? Exatamente. Existem pacientes que são tabagistas, elas não podem fazer uso da reposição hormonal pelo risco de trombose, de eventos tromboembólicos, como a gente chama, infarto, derrame. Pacientes que já tiveram algum câncer Hormônio dependente, né? Hormônio dependente, como a gente chama, que seria o câncer de mama e de ovário, né, mais conhecidamente. Pacientes que já são cardiopatas, né, pacientes que já tiveram alguma dessas doenças, então realmente a gente acaba optando por outros tratamentos que não são hormonais, mas eles também são eficazes, né? O mais comum seria os fitoterápicos, né? Que muitas pacientes às vezes não se empolgam, né? Por achar que ele é um placebo, alguma coisa, mas as pesquisas mostram que eles trazem benefício na melhora dos sintomas, né? Trazendo um pouquinho mais de qualidade de vida. Não são todos os sintomas da menopausa que melhoram com o tratamento fitoterápico. Por exemplo, a parte sexual dificilmente, a maior qualidade, a maior melhora dos sintomas da menopausa seria mais relacionado aos fogachos, aos calorões. Isso traz mais conforto e uma qualidade de sono melhor às vezes. E outra coisa que ajuda muito na menopausa é realmente estilo de vida, né? Então, eu vejo que, pelo menos as minhas pacientes que têm uma atividade física rotineira, assim, frequente, e têm hábitos saudáveis, né? De conseguir pelo menos ter uma alimentação saudável, um bom tempo de descanso. Eu sempre falo que quando a gente entra nessa fase de menopausa, a gente tem que ser um pouquinho mais egoísta com a gente, assim, sabe? As mulheres, porque elas precisam se priorizar. Porque até então, é assim, cuidando de casa, de trabalho, de filho, da família em si. Então, quando elas chegam nessa fase, que começam esses desconfortos e aquele olhar que você só vê a ladeira abaixo, assim, olha, agora está na hora de olhar para si mesmo e ser um pouco mais egoísta, tirar o teu tempo para fazer a tua atividade física ou alguma coisa que você goste, que te dê prazer, né? Eu acho que a atividade física é importante para várias coisas na nossa saúde, na saúde da mulher, né? E principalmente nessa fase que a gente precisa manter um pouquinho a musculatura. A gente não vai ganhar músculo, mas a gente tem que manter músculo, porque eles têm que proteger a parte óssea, né? Então a gente tem que cuidar dos ossos, das articulações. Então assim, não pode sobrecarregar com peso, com muito sobrepeso, né? A alimentação também tem que ser mais saudável, né? Porque senão a gente acaba pagando a conta mais cedo ou mais tarde, né? Então, se não come direito, se não cuida com líquidos, com ingesta de água principalmente, né? E cuidar com excesso de bebida alcoólica, o próprio cigarro. Então, são coisas que elas precisam olhar mais para elas, além de ter um tempo livre para elas, ter esse cuidado a mais. Bom seria se todo mundo cuidasse a vida toda, né? Mas se não conseguiu antes, por falta de tempo mesmo, que a gente sabe que tem muitas mulheres que são chefes de família, né? Então elas têm que trabalhar muito, tem pouco tempo sobrando para poder fazer algo para si mesma, né? Mas eu sempre falo, uma coisa que é importante é ter um pouquinho de egoísmo, assim, e olhar mais para dentro de si mesmo e conseguir ter um horário, alguma coisinha para fazer para você mesma, para se sentir mais feliz, que a gente, quando está mais feliz, a gente consegue até se alimentar melhor e ver as coisas melhor, de uma outra maneira, né? Então, falando em câncer de mama, em menopausas e prevenções, a gente entra com a famosa mamografia, que é odiada por quase todas, né? Então, eu sempre falo também, gostoso não é, mas é um exame de prevenção, né? Precisa fazer, se você quer
fazer uma boa prevenção. Não é o fim do mundo, vai apertar um pouquinho, mas não vai esmagar totalmente, né? Mesmo as mulheres que têm prótese, elas podem fazer a mamografia, né? O exame é o mesmo a vida toda, muda um pouco, às vezes o próprio aparelho, que ele fica um pouco mais moderno, mas a maneira de fazer o exame é a mesma, né? E eu sempre vejo que a maior dificuldade, a gente, lógico, quando tem mamas muito grandes é complicado, mamas muito pequenas também é mais difícil, mas tem muitas mulheres que têm dificuldade de encaixar no aparelho, né? Tem aquelas senhorinhas que elas não conseguem, porque a gente fica rodada no aparelho, então tem que encaixar o braço da maneira que tem que ser, o quadril do jeito que tem que ser para poder fazer uma boa imagem. E a mobilidade dessas senhoras mais velhas dificulta um pouquinho, né? Aí elas sofrem bastante. Então, eu acho que a dor maior do exame, às vezes, não é nem o apertar ali da mama, que é super rápido, né? E ela não vai prensar 100%, vai fazer uma pressão, mas não é total, né? Então, é a mobilidade que cada um vai ter que ter para entrar no aparelho também. E né? todas elas, ou a maioria, sempre pergunta, não dá para substituir pela ultrassom? E a resposta é que não, são exames complementares. Eu diria assim, que situações e diagnósticos mais benignos, a ultrassom consegue ver melhor. Cisto de mama, um nódulo benigno, mas alterações que se voltam mais para o lado maligno de câncer, microcalcificações e outras alterações, a mamografia realmente não tem escapatória. Enquanto não se encontra, né, um exame menos dolorido, né, pelo menos ele não é invasivo, mas isso que tem. Ainda fazendo, tem as ressonâncias de mama, né? É um outro exame que chegou para complementar ainda mais, né? Mas ainda a mamografia é o principal deles, né? Então... A própria ressonância não é um exame confortável. É o padrão ouro. É bastante excelente, realmente, mas quem já fez uma ressonância magnética sabe que é um exame um pouquinho desconfortável e demorado. E o custo dele não inviabiliza que seja feito em todas as pacientes, né? Bom, estamos no mês de agosto, daqui a pouquinho está chegando novamente o Outubro Rosa, né? Então, que é a prevenção do câncer de mama, mas não dá para esquecer que a mulher precisa fazer de forma anual o exame preventivo do câncer do colo do útero, né? Que continua sendo o mesmo exame, assim como a mamografia no câncer de mama. No câncer do colo do útero, o exame de rastreamento é o preventivo, o Papa Nicolau, ou cito-oncológico, como a gente chama no meio médico. E envolve na coleta, né, pacientes que já têm iniciado a vida sexual a partir dos 24 aos 64 anos de idade. Particularmente, pacientes que iniciaram a vida sexual muito mais cedo, eu também começo mais cedo, mas isso é uma coisa pessoal. Hoje eles não indicam tanto, né? A grande maioria, o pessoal do trato genital inferior, né, que trabalham nessa área especificamente, eles falam que é a partir dos 24, 25 anos, mas eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil, porque a gente sempre tem uma história aqui, outra lá, de um câncer de colo de útero que aconteceu quando tinha 21, 22 anos, então a gente nunca sabe, né, qual é o poder que cada célula tem de alterar. Então eu começo também mais cedo. Eu particularmente 2, 3 anos depois do início da vida sexual, porque as pacientes também querem fazer o exame e elas vão se sentir mais seguras muitas vezes. Não é impossível, a gente já viu pacientes que iniciaram a vida sexual bem no início da adolescência, então dos 12, 13 até os 24 anos é muito tempo. E o exame, o câncer do colo do útero é o único tumor, a única malignidade que ela é 100% prevenível e tratável, curável, né? Mas eu conheço alguém da família que teve um câncer de mama, por exemplo, e ele estava bem no início e só foi feito o tratamento, a cirurgia e resolveu. Mas o câncer do colo do útero a gente consegue pegar ele antes, na verdade, que ele vire um
tumor, um câncer, né? A gente pega ele no estágio pré-câncer, né? Existem lesões pré-câncer, a gente chama de NIC entre os ginecologistas, e essas lesões, elas são 100% curáveis e elas impedem o progresso da lesão. Então, que uma vez que a paciente realmente passou para a fase de câncer invasivo, né, de neoplasia invasiva do colo do útero, o tratamento ele é muito extenso, né? Envolve a retirada do útero, dos ovários, dos paramétrios, terço superior da vagina muitas vezes. Então é muito mais seguro, né, e para a saúde da mulher que se faça a prevenção para que nesses estágios iniciais seja feito o diagnóstico e o tratamento. Então, o que a gente tem que saber é que hoje se sabe que o câncer de colo de útero ele está relacionado ao vírus do HPV. Então, a gente tem hoje, né, a vacina do HPV, que já está até no próprio SUS, na rede pública a gente tem essa vacina para as meninas, né? Se eu não me engano, de 9 a 13 anos eles devem fazer no SUS, né? Na verdade, no esquema do SUS eles fazem 2 doses e a gente tem essa vacina de HPV que agora chegou uma nova vacina, né? Até então a gente tinha uma vacina que pegava 4 subtipos do vírus e agora a gente tem a vacina que pega 9, né? E ela é um esquema de 3 doses, né? E é uma vacina na rede particular, ela não é uma vacina muito barata, mas pelo que ela faz de prevenção, né? Porque o câncer de colo de útero, ele tá aí, né? E o que a gente sabe também, o que eu sempre falo, assim, é impossível não entrar em contato com HPV hoje em dia. Quem tem relação sexual vai entrar em contato com HPV. Se você vai ou não desenvolver uma doença, ou, Deus o livre, até um câncer de colo de útero, uma lesão precursora de um câncer, a gente não sabe. Isso vai depender de outros fatores, né? Da tua imunidade, da tua saúde, né? Da própria virulência do vírus, né? Do quão grave ele é e ele chega no teu organismo. Mas assim, que a vacina ela vai dar um pouco essa proteção, ou até bastante essa proteção, porque quando a gente tinha vacina com os 4 subtipos, ela já fazia uma boa proteção nas mulheres, né? Ela conseguia até regredir lesões mais graves, né? Que tinham tendência a fazer um câncer e, na verdade, elas regrediam, não faziam mais. Então, agora a gente tem uma vacina ainda mais potente e que a gente espera que consiga fazer proteção para uma boa quantidade das mulheres, pelo menos as que fizerem a vacina, né? E a vacina protege também lesões, verrugas genitais, que a gente chama de condilomas, causadas pelo HPV, e que são lesões de difícil tratamento muitas vezes. São lesões que elas sofrem recidivas, elas vão e voltam, a gente trata, a paciente fica boa e depois vem de novo. E isso traz bastante desconforto, não tanto risco, né? Porque é uma doença benigna, diferente do câncer do colo do útero, mas que também é prevenível pela vacina. Então, não é somente o câncer do colo do útero, também essas lesões e os cânceres também, né? Câncer de reto, de ânus ali, a gente tem essas lesões que podem fazer um câncer de reto. Que são relacionados ao HPV, o câncer de pênis também. De pênis, e esôfago. Vulva, vagina, né? Esôfago tem... que a gente não... O pessoal não sabe de tudo, não enxerga, né? Então, é super importante poder fazer uma prevenção, né? E a coleta, na verdade, ela acaba sendo uma vez por ano, né? Se você conseguir fazer de rotina uma coleta de Papa Nicolau, de preventivo, de citológico, corpo citológico, uma vez ao ano, vai estar já bem protegida. O importante é fazer essa coleta,
não deixar passar 1 ano e meio, 2, 3 anos ou 5 anos, como tem gente que às vezes chega, meu Deus, não fiz mais. Não tem problema, né? Estou me sentindo bem. Como é que a gente vai dizer se está certo ou não? Praticamente toda doença nos seus estágios iniciais, ela é assintomática, né? Então, o ideal é se fazer o exame de forma anual, né? Nessas pacientes que estão na faixa etária que a gente falou, entre 24 e 64 anos. E o exame não dói. O exame, ele pode ser desconfortável para algumas pacientes, né? Principalmente aquelas que estão indo pela primeira vez no médico. Então vamos falar de endometriose, que é um tema que as pacientes têm bastante dúvida e pesquisam bastante na internet e aparecem com dúvidas no consultório sobre o assunto, né? Classicamente a gente aprende que é a principal causa de dor pélvica crônica em mulheres e muitas vezes os sintomas não vão aparecer já na vida adulta, né? Adolescentes que iniciam os períodos menstruais já queixam desde a primeira menstruação com dor importante, dor incapacitante que impede elas de ir para a escola, de fazer atividade física, né? Que às vezes é motivo de ida ao pronto-socorro porque a dor é muito intensa, né? Para fazer uma medicação mais potente e isso traz um impacto importante, inclusive depois, quando elas se tornarem adultas, quando quiserem engravidar, visto que a endometriose é uma causa, não é a principal, mas é uma causa importante de infertilidade feminina. Essa endometriose, ela incomoda um pouco, porque ela pode chegar num grau assim de fazer muita dor mesmo, às vezes um sangramento muito intenso, levar à anemia, né? Então, tem muita gente hoje que também, acho que pela própria mídia, vem perguntar, né? Às vezes elas têm um pouco mais de cólica, um sangramento um pouco mais intenso, ou uma dor na relação sexual, elas vêm perguntar, será que eu não tenho endometriose? Então, isso pelo menos, eu acho que hoje tem gente que pensa mais, né? Eu lembro que antes a gente não dava tanta importância à endometriose, não parece que não tinha tanto, e na verdade nem tinha tanto, né? Porque eu sempre falo que a endometriose ela é uma doença da menstruação, né? Então, por que hoje tem muita endometriose? Porque as mulheres menstruam muito, né? Antes as mulheres começavam a menstruar com 12, 13 anos e engravidavam. Elas tinham um filho atrás do outro, né? E aí ou elas estavam grávidas ou elas estavam amamentando. Então elas tinham poucos ciclos menstruais. Daí elas, quando entravam em menopausa, elas tinham menstruado bem menos do que hoje em dia uma mulher, né? Que vai começar a ter um filho depois dos 30 ou dos 35. Então a gente menstrua muito hoje. Tanto que hoje muita gente também já não quer mais menstruar. Está entendendo que a gente não precisa menstruar tanto e às vezes não pode menstruar tanto. Então, esses casos, essas pacientes com endometriose, são aquelas que têm um útero que já tem essa tendência, porque eu sempre explico que assim, a endometriose, ela é aquele sangue que está dentro do útero, fora do útero, né? Então, é como se o útero ele fosse mais uma esponjinha, assim, aquele bolo fofinho que a gente joga a calda quente e a calda entra no bolo. Então, as mulheres que têm endometriose, elas têm esse útero mais fofinho, mais esponjoso, que suga um pouco sangue. E isso gera essa dor na menstruação, às vezes esse fluxo menstrual intenso, né? Então, essas mulheres, elas não podem menstruar, né? E a hora que elas pensam em engravidar é aquilo, elas às vezes não conseguem, porque elas estão com a endometriose já mais avançada. Então aí geram, né, as perguntas, o que eu faço, como é que eu faço, será que não é? E a gente começa a ir atrás para realmente diagnosticar e tentar tratar dessas pacientes com endometriose, né? Exatamente. E classicamente o exame padrão ouro para o diagnóstico é a videolaparoscopia.
mas não é um exame disponível para todas as mulheres, né? O custo, o acesso. A ressonância magnética é um exame excelente, um pouco mais barato, mas mesmo assim também não é tão barato para se fazer com frequência, né? Não é um exame assim tão acessível. E recentemente a ultrassom com preparo intestinal ela se mostra um exame muito bom e esse sim bem mais acessível e mais fácil para os pacientes fazerem o diagnóstico, né? Em relação ao tratamento da endometriose, eu sempre falo para os pacientes que o tratamento da endometriose é não menstruar, né? Porque a menstruação ela não vem por uma mágica, por alguma coisa assim divina para a mulher, vem por um processo inflamatório, né? Não é a menstruação, ela vem acompanhada de cólica muitas vezes, porque aquele processo de descamação do endométrio, da camada da menstruação, dói, né? É um processo inflamatório e o que acontece é que impedindo que a paciente menstrue, né, que tem os ciclos, a gente acaba fazendo com que as lesões da endometriose regridam. Então, pode ser desde um tratamento baseado na pílula, que ela pode tomar de forma contínua, né, para não menstruar, sabe? A paciente pode o uso do anticoncepcional injetável trimestral, que também tem esse efeito de promover a menorreia, que a gente chama, que é não menstruar. Os tratamentos dos chamados LARCs, né, que seriam os métodos de longa duração, e aí a gente tem os DIUs hormonais, no caso do tratamento da endometriose, o implante de progesterona também, e esses métodos visam fazer com que a paciente não menstrue, não tenha dor e de preferência que tragam a regressão dessas lesões. As pacientes costumam perguntar se não é câncer, né? Porque fala que está espalhado, que está na pelve, que está no abdômen e não são. Não é um tumor, não é uma lesão maligna, né? Mas muitas vezes acabam trazendo tumores benignos, que a gente chama de endometriomas, e outras lesões espalhadas em vários órgãos que não são câncer, mas que também trazem bastante comorbidade, como a gente costuma dizer. Acaba debilitando até pelo fluxo intenso, com anemia, tem algumas que precisam de transfusão, ou mesmo até de um ferro endovenoso, para não, né? E, enfim, tudo, né, acaba tendo uma preocupação muito grande em estar bem e ter um futuro talvez até obstétrico, né, se for o caso, ou até, se for o caso, até para poder operar e tratar isso tudo, né, porque o problema está no sangramento, né, no endométrio ali. Então, a gente tem que tirar ele da área, ou bloqueia com hormônio, ou tira um útero fora, né, mais radical. Então, a gente acaba tendo que passar isso tudo para as pacientes e cada paciente vai ter a sua história e vai ter o seu tratamento mais, com certeza, individualizado e mais eficaz, né, para poder melhorar. E isso traz um outro questionamento delas, que é se não menstruar vai trazer algum problema para a saúde, né? Elas têm um medo, isso baseado em vivências, né, em contato com as mulheres de mais idade, em que a menstruação tem que vir todos os meses, que quando a menstruação não vem, ou ela vai estar grávida, ou ela vai estar entrando em menopausa. Mas nesse caso do tratamento da endometriose, não menstruar é o interessante, é importante, precisa acontecer e não traz nenhum tipo de malefício para a saúde delas, né? No caso daquela paciente que toma a pílula anticoncepcional de forma contínua, a diferença dela para a pílula que menstrua são 7 comprimidos a mais, apenas isso. E o fato que elas também perguntam, para onde é que vai esse sangue? Simplesmente essa menstruação não é produzida, o sangue continua no organismo e não tem o risco disso trazer um problema futuro não menstruar. Até para poder engravidar, né? Se for a ideia engravidar. Vai ter que ficar um período sem menstruar
para poder tratar e regredir a endometriose, para daí depois voltar a menstruar para poder engravidar, né? Doutora, eu preciso menstruar? Realmente menstruar? Então, hoje em dia a gente tem muito as duas questões. Tem aquela paciente que não quer saber de hormônio de jeito nenhum, porque treina, porque faz com o personal, uma dieta, tudo certinho, ela não quer saber de hormônio de jeito nenhum. E tem aquela paciente que não quer saber de menstruar de jeito nenhum. Então, assim, geralmente as duas coisas a gente pode conseguir, né? Tanto ficar sem menstruar, como até menstruar, ter o seu ciclo o mais normal possível, né? Mas sem interferência hormonal nenhuma, né? Então, se for para continuar menstruando, não precisa usar nenhum anticoncepcional, poderia optar como anticoncepção, às vezes um DIU de cobre, se for compatível, se puder usar. Ou cuidar, né, como anticoncepção, com uma camisinha, enfim, algum outro método nesse sentido, né, de barreira, na verdade. Se for para não menstruar, porque eu não gosto de menstruar, não quero menstruar, a gente tem várias outras opções, né? Hoje em dia tem os comprimidos, as pílulas, que a gente pode usar de maneira contínua. Tem vários tipos de pílula, com um tipo de hormônio, com 2 tipos de hormônio, para uso contínuo, com pausa, enfim. Tem os injetáveis e tem os métodos que são de longa duração, né? Que nós temos o DIU hormonal e tem ainda o implante de progesterona, né? Então, todos esses métodos, eles podem ser usados para não menstruar. E não tem problema não menstruar, porque na verdade a gente bloqueia o organismo com a medicação. Só que ele não vai entrar numa menopausa, ele simplesmente vai estar bloqueado com aquele hormônio. A partir do momento que a gente tirar esse bloqueio, parar de tomar a pílula, tirar o DIU, tirar o implante ou parar de usar o injetável, normalmente aquela pessoa ela vai voltar a produzir os seus hormônios de maneira cíclica, normal, e vai voltar a menstruar. Então, a gente tem vários métodos, né? Cada paciente tem uma resposta, às vezes vai dar certo com um método, não vai dar certo com outro, né? Mas a menstruação em si é um sangramento que quando a gente não usa o hormônio nenhum, a gente realmente menstrua. E quando a gente usa algum tipo de hormônio e para de usar e sangra, a gente tem um sangramento de privação hormonal. Então, não é o nosso organismo que está trabalhando totalmente, é o hormônio que a gente está tomando, mas a hora que a gente parar de usar esse hormônio normalmente, ele daí vai trabalhar e vai voltar a menstruar normalmente. Então, não tem problema em bloquear, né? Só tem que saber qual é o melhor método para cada pessoa, o que vai adaptar de uma maneira mais tranquila, mais eficaz e que dê o retorno que essa pessoa está querendo.